A primeira coisa que eu preciso dizer é para você não diminuir o medo do seu filho. Muitas vezes os adultos, os próprios pais, as pessoas que estão próximas da criança acabam diminuindo o medo da criança, achando que é frescura, que não tem nada demais, sendo que para a criança, que é só uma criança, é uma grande coisa, é uma grande questão. Então, por exemplo, a criança tem medo de fazer cocô no vaso sanitário. É uma situação extremamente comum para crianças ali com 2, 3 anos que estão passando pela fase do desfraude. Eu recebi hoje no YouTube um comentário no meu vídeo de uma menina dizendo que o irmão dela de 3 anos não aceita fazer cocô no vaso de jeito nenhum e ele chora e ele diz que não. E aí uma mãe que pega uma criança de 2, 3 anos, olha para isso e fala: ai, que besteira, esse menino tá dando trabalho, não quer sair da fralda. E ela acha que é uma besteira, porque todo mundo usa o vaso sanitário não é de fato um perigo para a criança, né? Então a mãe entende que é uma besteira, vai lá, acaba forçando a criança, acaba dizendo para a criança: deixa de bobagem, deixa disso, você já não é mais bebê, você não precisa mais da fralda, e a criança não se sente ouvida, não se sente acolhida. Então não existe medo que é pequeno, não existe medo que é insignificante. Existem os medos que são importantes para as pessoas que estão sentindo aquele medo. Então quando a criança tem medo do escuro, tem medo do monstro, tem medo de sentar no vaso sanitário, para ela aquilo é importante, aquilo tem um fundamento para ela, e por mais que seja uma besteira para você que é adulto, para a criança não é. Então a gente não pode nunca invalidar ou diminuir o medo da criança e dizer: ai, que besteira, não precisa ter medo disso não, você é corajoso, vai lá e faz. Existe a forma certa de incentivar a criança, que eu vou te mostrar aqui, mas fazer a diminuição do sentimento, falar que é uma besteira, vai lá, faz, deixa de ser bobo menino, ai, que medo de criança boba, não precisa disso não, nada disso faz bem, nada disso ajuda, ao contrário, só vai deixar a criança ainda mais insegura, só vai deixar a criança ainda com mais medo, porque pensa, ela tá com medo da situação, ela já tem um receio ali com aquela situação, aí vem um adulto e fala: que besteira, vai fazer assim, empurra a criança, né, de forma metafórica, né, vai lá e força a criança naquela situação, além do medo que ela estava sentindo, agora ela vai ficar insegura com relação àquele adulto. Porque foi uma pessoa que foi lá e forçou a relação, né? Forçou a situação com ela, entende? Então a criança tem medo de andar de bicicleta. Aí o adulto, o pai, vai lá, pega, põe a criança em cima da bicicleta e fala: vai andar assim. Empurra a criança e solta. E deixa a criança solta. A criança que já tinha medo, agora ela vai ficar insegura e ela vai ficar com mais medo ainda. E se essa criança cair da bicicleta, a chance desse medo crescer e disso virar um trauma, disso virar um bloqueio, é muito maior. E esse exemplo da bicicleta que eu tô dando, eu tô dando esse exemplo de propósito porque foi uma situação que aconteceu comigo quando eu era pequenininha. Eu devia ter uns 3 anos mais ou menos quando eu ganhei a minha primeira bicicleta, mas eu não pedi uma bicicleta. Muitas crianças pedem, né, desejam, e aquele negócio de ganhar a bicicleta no Natal, enfim, eu não tinha pedido uma bicicleta, eu queria, sei lá, uma boneca, e eu ganhei a tal da bicicleta, só que eu não estava muito confortável em andar de bicicleta. Eu tinha medo, eu não queria e eu não tinha muita força para pedalar a bicicleta para frente. O que acabava acontecendo era que eu pedalava para trás, porque o pedal, quando você empurra ele para trás, ele vai com mais facilidade, só que a bicicleta não sai do lugar. E eu tinha muito medo de sentar em cima da bicicleta, de cair da bicicleta, enfim, e não conseguir empurrar o pedal para frente. E na época tinha uma pessoa, tinha um adulto, que não era minha mãe, mas era um adulto muito próximo a mim, que queria muito que eu andasse de bicicleta, enfim, e foi forçando a barra, foi tentando, foi forçando a barra. Resultado, eu devo ter caído algumas vezes, enfim, a questão é, eu nunca aprendi a andar de bicicleta. Não sei até hoje, pode ser vergonhoso isso pra você que tá me ouvindo, eu não sinto vergonha nenhuma disso, pra mim é uma coisa irrelevante, mas o fato é, acabou que eu não aprendi a andar de bicicleta, porque eu fui tão forçada, eu fui tão obrigada, aquela situação foi exposta de uma maneira tão dolorosa para uma criança que não queria fazer aquilo, que tinha medo daquilo, que estava insegura, que no final nunca aprendeu. Era muito melhor ter esperado 1 ano, 2 anos, porque eu era uma criança bem pequena, eu devia ter uns 3 anos, e ter esperado que eu me interessasse, ou que eu perdesse o medo para me ensinar a andar de bicicleta, do que ter feito o que a pessoa fez, porque até hoje eu não consegui esse resultado. E eu já tentei outras vezes e eu não consigo, eu realmente tenho receio de cair. Acabou que o medo da bicicleta se estendeu para outras coisas, eu também não gosto muito de moto, e aí
Numa outra ocasião, eu já estava um pouco mais maiorzinha, eu tinha um primo mais velho do que eu, e o meu primo ganhou uma motinha infantil, assim, de criança, mas ela era a diesel, né? Ela era a combustível. O que significa que a moto tinha um motor, e o que significa que o motor da moto esquentava. E aí, no dia em que meu primo ganhou essa moto, que foi na casa da minha avó, as crianças estavam todas lá e as crianças ficaram todas muito empolgadas com a moto e as crianças começaram a subir na moto, a tirar foto na moto e chegou a minha vez. Só que eu não queria. E eu falei que eu não queria subir na moto e eu disse, eu não quero, eu não vou. E o meu avô, bem intencionado, ele não tinha intenção nenhuma de me machucar nem nada, mas ele falou, não, vai sim, tira foto. E ele me colocou em cima da moto. Só que no momento em que ele me colocou em cima da moto, eu assustei, eu não queria, eu tentei descer e eu acabei encostando a parte de dentro da minha perna numa parte da moto perto do motor que estava quente e eu me queimei. Eu tive uma queimadura de 3º grau da altura do joelho até o tornozelo, porque eu me debati em cima da moto, assustada, com medo, tentando descer, eu não sabia que estava quente. Ou seja, o trauma da bicicleta se estendeu para a moto, que virou queimadura de 3º grau. Você entende a proporção que era um simples medo de uma criança de cair da bicicleta? Então, forçar a criança, diminuir o medo da criança, fingir que aquilo é pequeno, que aquilo não importa, não é legal. Pode virar um problema muito maior. Eu me machuquei feio, uma queimadura de 3º grau, um problema grave. Depois aí teve um tempão de tratamento, de recuperação, de dor, etc, porque eu havia me queimado na moto, me debatendo com medo, tentando descer. Então, assim, não diminui o medo do seu filho. Por mais que ele acabe não se machucando, como aconteceu comigo, a gente não sabe quais são as consequências emocionais e psicológicas que ele vai ter disso. No meu caso, foi uma simples bicicleta, que, pra falar a verdade, não faz a menor diferença na minha vida hoje, mas poderia ter sido outra coisa, poderia ter sido uma coisa muito maior e muito importante, que hoje iria me fazer falta, que eu ia ter que pagar um tratamento pra tentar recuperar isso sem saber, sem ter garantia se eu ia conseguir ou não, tá certo?